Fala pessoal, meu nome é Caio, eu sou fundador da Estoca, uma empresa de tecnologia para logística de e-commerce, e esse é o Caixa Aberta, um programa que a gente vai falar sobre histórias de e-commerce, desafios do começo, como a turma escalou, muito focado ali em inspirar fundadores ou pessoas que querem montar e-commerce e gestores de e-commerce que estão começando ou escalando os seus negócios. Então espero que sejam histórias bem produtivas. Eu estou hoje aqui com o Fernando, fundador da Let's, com uma história super interessante. Então, bicho, obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser muito bom ouvir suas histórias aqui. Boa. Eu te agradeço. É um prazer estar participando e compartilhando um pouquinho da história com o pessoal. Maravilha. E, velho, eu vi... Bom, a gente se conheceu há um ano e pouco atrás, num jantar que a gente fez ali depois de um evento, né, de e-commerce. E eu fiquei bem encantado com sua história. Assim, né? Você começou... com engenharia, né? Você, né, seus primeiros passos profissionais ali foi como engenheiro civil fazendo construção. Então, eu fiquei super curioso para entender como é que você fez essa transição. Então, eu queria ouvir um pouco de como você, dos seus passos pré-Let's, pré-e-commerce ali, né? E como que você tomou a decisão de montar um business D2C de bem de consumo. Então, acho que começando aqui vai ser bem interessante ouvir isso. Boa. É até um pouquinho mais maluco do que você trouxe aí. Porque, na verdade, eu formei em administração de empresas e fui trabalhar com incorporação sem saber nada de engenharia. Mas a minha história basicamente é o seguinte: eu fiz administração de empresas no IBMEC, em Belo Horizonte. E aí saí de lá, comecei a trabalhar com algumas coisas. Trabalhei no The News, na newsletter, por um bom tempo, onde eu tive algum contato ali com marketing, com copywriting e tudo mais. E aí saí de lá para montar uma incorporadora. Eu tinha um amigo, tenho um grande amigo, né, o Bruno, que já mexia com incorporação imobiliária. Ele começou a me contar algumas coisas. Eu falei, pô, gostei desse mercado. Comecei a me interessar mais. Fiz uma arquitetura meio bagunçada assim. Criei um CNPJ, coloquei um CNPJ do meu pai para poder conseguir crédito, porque eu não tinha crédito. Peguei um crédito e comecei a construir algumas casas e iniciei o meu primeiro empreendimento. E nesse meio tempo, eu sempre também gostei, né, de marca, sempre acompanhei o mercado e acabei tendo essa ideia do chiclete energético, que por incrível que pareça, eu não lembro como que eu tive. Muita gente pergunta, né, pô, Fernando, como é que você teve a ideia? Eu falo, olha, eu não lembro do momento exato, mas eu lembro que eu pesquisei e vi que já tinha nos Estados Unidos. Então, eu vi que já tinha lá e falei, poxa, se tem lá, dá para fazer aqui. E comecei a pesquisar, comecei a me interessar e acabei iniciando, né, essa jornada aí também da criação da Let's em paralelo à incorporadora, que depois acabou virando o meu negócio de mais foco do que a incorporadora em si. E aí os primeiros desafios, assim, você teve a ideia, primeiro você entendeu que tinha referência fora, você buscou a primeira fase, acho que isso é uma pergunta que eu sempre recebo da turma, por onde que eu começo, né? Eu começo pelo terceirista ali, ou pela fábrica, ou vou começar criando audiência, engajando a turma nas redes sociais antes de criar o produto. Como foi um pouco dessa construção na criação da Let's? Pô, ótima pergunta, e eu vejo muita gente realmente em dúvida, né, de como que dá ali o primeiro passo. O que eu costumo falar muito assim com quem me pergunta? É muito legal a gente ter um produto disruptivo, a gente ter um produto diferente. Mas de nada adianta a gente ter um produto disruptivo diferente se a gente não conseguir produzir ele em escala e se a gente não conseguir ter um markup interessante para a gente trabalhar no online. Então, é uma coisa que a gente estava falando aqui em off, né, agora há pouco. Se a gente tem um produto que a gente não consegue ter uma margem interessante para trabalhar em canais digitais, é melhor você não lançar. Sim. Porque o custo de aquisição está cada vez mais caro, então não faz sentido iniciar um projeto sem saber qual que vai ser a margem bruta que a gente vai ter ali para saber se a gente vai conseguir escalar. Então, basicamente, como que foi o meu processo, né, e como que eu vejo que é interessante. Enquanto o produto, vê se o produto realmente tem aceitação. Às vezes, pô, já pega um produto, né, que já faz sucesso no exterior, vê se esse produto tem quem pode produzir no Brasil. E aí como que eu fiz? Google, fábricas de goma de mascar, e fui ligando. Ligando. Aí acabou que eu consegui conversar com uma fábrica que eles não faziam, mas me indicaram outra fábrica, e vai conversando com o pessoal vendendo sonho e assim por diante. Tive um orçamento, vi que o preço ali era interessante, que eu conseguia ter uma margem boa para poder trabalhar no online. Eu diria que quem está pensando aí em criar um produto, se o markup de bem de consumo for menor do que 5, é arriscado.
markup, né? Se alguém que estiver ouvindo aqui a gente não souber, seria o preço de venda sobre o preço de custo, sobre o CMV. E aí eu vi que tinha um markup interessante e aí sim a gente começou o desenvolvimento. Aí veio o Ian Rodrigues, né? Que é meu sócio, meu antigo sócio, né? Que eu acabei vendendo a minha participação. Mas é um cara assim, espetacular em criação de conteúdo, influenciador de corrida de rua. E aí sim a gente começou a construir, né, a audiência online antes de ter o produto, que foi um baita acerto. Mas a gente começou a construir a audiência depois que a gente viu que o produto era possível de ser feito. Mas ainda não tinha lançado. Então você fez a pesquisa, viu que era possível produzir no Brasil, em escala, como você comentou, Exato. e aí sim vocês começaram a construir audiência, mas mesmo antes de ter produto pronto para vender. Exatamente. Qual que foi a nossa estratégia? Ao invés da gente lançar o produto e começar a fazer marketing, a gente falou, poxa, vamos fazer marketing, construir uma comunidade forte, e aí depois a gente lança o produto para essa comunidade que a gente já tem. Interessante. Então, basicamente, a gente criou um perfil no Instagram, a gente começou a comunicar junto com o perfil do Ian, utilizando muito da audiência dele, e co-criar a marca com os seguidores. Então, os seguidores ajudaram a escolher a cor, o nome, o sabor, coisas nesse sentido. O que fez com que eles se sentissem parte do negócio antes mesmo do negócio existir. Então, quando a gente lançou o produto, a gente tinha mais de 12 mil seguidores orgânicos no Instagram da marca, uma lista de 20 mil pessoas. A gente fez um lançamento meteórico, né, que é um lançamento por grupos de WhatsApp. E aí, já no lançamento, a gente vendeu mais de 100 mil reais e daí por diante, graças a Deus, a gente conseguiu fazer números bem legais. Legal. E aí, nessa cocriação, né, que uma curiosidade que eu fiquei, vocês já falaram que vocês iam fazer um chiclete, né? Ou vocês estavam ali, quero montar quero lançar um energético, um produto, o formato do produto, se fosse pó, líquido, vocês já tinham definido? Ou vocês abriram isso para o público também interagir? A gente já tinha previamente definido, mas a gente abriu para o público interagir. Então o público votou, o público ajudou ali a realmente a gente validar a nossa ideia. Interessante. Tudo como forma de fazer o quê? De que eles se sentissem parte do negócio. Então, né, desde o D0 até hoje, o negócio sempre foi construído em audiência. Depois, né, no próximo mês, a gente começou a trabalhar muito com micro e nano influenciador, muito com criadores de conteúdo e sempre pensando o seguinte, o que essas pessoas querem e o que elas esperam da nossa marca. E aí assim a gente sempre foi montando as nossas estratégias em cima do que eles traziam de demanda. E não do que, poxa, tirei aqui da minha cabeça que o produto é bom para quem anda de bicicleta. Sim. Pode ser que não, pode ser que, um exemplo, fazia muito sucesso, né, para quem joga beach tênis. É um mercado que a gente nem imaginava. Mulheres 40 a mais que jogam beach tênis. Olha. Então, poxa, como que eu descobri isso? Com a audiência mesmo, né? A audiência trazendo Antes de lançar o produto, né? Então a turma que engajava mais eram mulheres acima de 40 que jogavam beach tênis e aí... Esse mulheres 40 a mais acima de beach tênis foi depois do produto que eu achei esse público, mas antes de lançar a gente já viu que a gente trouxe muito de público feminino e muito de corredor também, até por causa da audiência do Ian. Mas até pelas cores da marca, a gente viu que inicialmente o público feminino foi mais adepto e isso foi se confirmando ao longo dos meses. Legal. E no começo, assim, acho que talvez para trazer os principais desafios durante a criação da marca, assim, era mais a criação da comunidade, apesar de você ter tido um sócio que já era influencer, já tinha essa naturalidade ali para divulgar, né, para comunicar. Quais foram os principais desafios? Assim, foi entender, porque você saiu do zero para entender de growth, para entender de performance, para entender de plataforma, de influência. Então era um mercado, diria que desconhecido para você. Como que você, o que é que você acha que foram os principais desafios para uma pessoa que saiu do nada para montar um e-commerce em pleno 2025 ali, que é um mercado, uma época super competitiva? Boa. Os desafios foram vários, né? Foi 2025, né? A gente lançou em 14 de novembro de 2024. Em 24. Isso. E eu realizei a venda da minha participação em dezembro de 2025. Mas a gente teve assim, diversos desafios, né? Muitos, e como você trouxe, eu não tinha experiência em e-commerce. Então foi completamente do zero mesmo, mas sempre com muita curiosidade. Eu brinco que hoje em dia a pessoa que é curiosa, se ela não for inventar um foguete, dá para entender como que faz, né? Ainda mais com a inteligência artificial, do jeito que está hoje em dia. Então, para você ter uma ideia do meu time, né, no final a gente estava com 10 pessoas no time, o meu time inteiro, ninguém nunca tinha mexido com e-commerce.
Foi todo mundo treinado 100% ali interno por mim, que também nunca tinha mexido antes. Não acredito. Exatamente isso, mas eu tinha, né, pessoas que me davam conselhos, então é outra dica aí que eu dou para quem está pensando em montar alguma coisa, é escutar quem já fez. Então eu sempre tive muito essa cabeça assim de funcionar como uma esponja, né? Tudo que as pessoas falavam que eu via, poxa, essa pessoa já chegou ali, já faturou do 0 ao 100. O que ela fez? Beleza, agora ela faturou do 100 ao 500, o que ela fez? Agora do 500 ao 1 milhão, o que ela fez? Sempre absorvendo para que eu conseguisse errar menos. Mas de desafio, né, eu vejo que hoje, para quem quer fazer uma marca D2C, o principal desafio vai ser acertar o ângulo que você vai escalar online. Porque a gente pode bater vários ângulos, né? Vários ângulos. Então, pô, se a gente for criar aqui uma marca de calça, a gente pode falar que é calça para quem vai trabalhar na Faria Lima, é calça para quem vai trabalhar no agro, é calça confortável para quem trabalha de home office. E a gente entender qual que é o ângulo que mais faz sentido, onde a gente vai conseguir investir um valor alto em anúncio e ter um retorno interessante. Esse é o principal desafio que eu vejo para poder manter a marca em pé. Mas aí de operação, aí tem diversas, né? Ter um suporte redondo, ter um fulfillment bacana, conseguir acertar a logística, ERP, emissão de nota fiscal. E assim, quando a gente começa, né, muitas vezes a gente faz algumas gambiarrazinhas assim para poder iniciar. E eu tive um problema no lançamento, que a gente tinha integrado errado a nossa emissão de nota fiscal. E depois a gente teve que fazer todas as notas fiscais na mão. Que isso? 100%. Eu fiz. Eu e o contador. Eu falei, pô, você pega metade, eu pego metade. A gente fez tudo na mão. Por quê? Porque eu tinha cometido um erro de integração do checkout com o RP. Esse setup é interessante porque, da mesma forma que tem vários ângulos para você vender, tem vários tipos de configuração de checkout. Exato. O Brasil tem uma carga ali, talvez, burocrática maior do que outros países. Então a gente tem que usar RP, a gente tem que fazer, aí tem ST entre estados, então tem vários semestres entre estados, então tem vários pontos ali que são desafios, né? Então você acha que esse também foi parte da barreira ali de entrada? Com certeza. O ICMS eu estou tentando entender ele até hoje. É DIFAL, é ST, é FCP, é complicado. Tem que ter uma contabilidade boa e tem que estar tudo redondinho. E é interessante você falar porque eu comecei a Stoca, só um comentário, pensando em fazer logística distribuída pelo Brasil inteiro. Até que eu esbarrei no ICMS. Ninguém busca distribuir, espalhar estoque pelo Brasil até que a conta de ICMS seja feita. Então a gente é muito movido ainda por imposto, isso vai mudar nos próximos anos, mas ainda é realmente uma barreira para operar no e-commerce. Com certeza absoluta. E bicho, eu sempre fui muito curioso, principalmente depois de IA. A gente é uma empresa tech, né, de logística, e a gente vê muito o Venture Capital, né, a turma de investimento em empresas tech, falando que em algum momento a gente vai ter empresas muito grandes, né, mais de $1 bilhão de dólares de valuation, com uma pessoa só. Ou seja, e aí tem algumas empresas que são super enxutas, naturalmente eu estou extrapolando aqui um conceito bem forte, mas a sua empresa sempre foi muito enxuta. Até pelo volume de vendas que vocês atingiram, vocês tiveram sempre ali 5 a 10 pessoas. Uhum. Você acha que esse é um modelo que perdura, inclusive na escala, então ainda mais com muitas ferramentas de IA sendo cada vez mais acessíveis, ou você acha que isso foi uma questão de momento ali, que à medida que a empresa fosse crescendo, vocês precisariam de um time de 50, 100 pessoas? Como que você enxerga esse time enxuto que você sempre teve? Boa. O meu time realmente sempre foi muito enxuto, em alguns momentos até demais. A gente brincava, né? Tem uma pessoa que trabalhava conosco, que acabou se tornando um amigo, que é o Pedrinho, que ele brincava muito e falava, pô, cada um aqui é 4, 2 mãos, 2 pés, então dá para fazer trabalho de 4. Então, assim, todas as pessoas eram muito boas e se dedicavam muito. Esse é um ponto muito importante para ter um time enxuto. E o segundo ponto é o que você disse. Hoje em e-commerce a gente consegue um nível de tecnologia muito alto. Como eu era uma marca monoproduto, facilitava também para ter um time menor. Se eu estivesse lançando muita coisa, que era um próximo passo que eu daria, eu teria que ter uma equipe de P&D mais extensa e tudo mais. Mas a parte de suporte, hoje a gente consegue automatizar a maior parte. Então a gente usava a inteligência artificial, né? A pessoa tinha um problema, ela mandava mensagem, a própria inteligência artificial puxava dentro do RP
via qual que era o problema, via onde estava o pedido e enviava para a pessoa. Se de tudo não conseguisse resolver, aí sim caminhava para o humano. Influenciadora queria fazer parte da marca, mesma coisa. Entrava, e não é chatbot, né? É uma conversa fluida. Sim. E isso, assim, de 6 meses para cá, evoluiu muito, né? Bastante. Ontem mesmo eu estava mexendo no cloud e a gente estava vendo assim, cara... É impressionante, né? Que loucura. O Cloud Core tá impressionante. Que loucura. Então, assim, que loucura. Eu vejo que cada vez mais as coisas vão olhar mais para esse lado. E uma empresa enxuta facilita muito, né, para a gente, enquanto fundador, de fazer a gestão. Eu vejo que dá para chegar aí em até 2 milhões de faturamento por mês, tranquilamente com um time de, no máximo, 15 pessoas, hoje para e-commerce. E com foco mais aonde? Assim, em growth, mais em infra de operação ali, né, de administração, suporte, tudo mais, para gerenciar também essas IAs. Onde você acha que o time cresce mais, assim, principalmente no começo? Growth 100%. Quando a gente fala de e-commerce. Por quê? Porque a gente vai precisar de alguém pensando bem ali as estratégias. Se você estiver fazendo muita escala, você precisa de alguém fazendo landing page, fazendo copy. A gente precisa de um gestor de tráfego. A gente precisa de alguém bom de influenciador, que é um canal espetacular, um micro e nano influenciador, porque ele não só gera vendas, como ele cria muitos criativos para você colocar nos seus anúncios. Então, essa é uma grande virada assim, que a gente teve. E a gente precisa estar constantemente aprimorando esse canal. A marca começou a crescer mais, a gente vai precisar de ter alguém focado em CRM, e é onde vai trazer a nossa receita. Então, poxa... operação, suporte com o cliente, isso é simples. Claro, às vezes dá muito problema e tudo mais, né? Igual a gente estava conversando aqui mais cedo, às vezes dá um problema de entrega, dá alguma coisa. Tem que ter alguém ali de suporte para poder estar atendendo. Mas não é o foco do negócio. O foco do negócio tem que ser gerar venda, porque gerando venda você tem receita e você consegue trazer quem que você quiser de qualquer área, né? Eu tinha, para você ter uma ideia, uma pessoa só de suporte. O resto era 100% marketing. Pô, legal. E também a gente estava falando mais cedo, e num episódio anterior também comentei com o Guilherme, da Dr. Jones e atualmente da Biang, a gente comentando quão vermelho está esse mercado da atenção. Não é nem um mercado de e-commerce, né? Acho que a atenção hoje para qualquer empresa ela está muito concorrida, né? Assim, tem muita mídia, pouquíssima gente hoje para ver eventualmente um conteúdo por mais de 5 minutos. Então existe uma guerra por atenção muito grande. O que é que você fez para romper essa barreira lá com a Let's, de montar uma comunidade? Eu sei que teve engajamento ali, mas o que é que você acha que foi o... Se é que tem algum segredo? Dificilmente tem segredo em muitas áreas de negócio, mas o que é que você acha que você fez para ganhar mais atenção? Você estava com um produto inovador, tudo bem, mas também é um produto que pode ser consumido em líquido, ou pó, e você estava com gama ali, com chiclete. O que você acha que é mais desafiador hoje para capturar a atenção dos consumidores? Boa, perfeito, ótima dúvida. Assim. Até te contei um pouquinho da minha trajetória, né? Eu vendi a empresa em dezembro do ano passado, agora estou desenvolvendo novos projetos e estou atuando como advisor de growth em algumas marcas, dentre elas as do grupo Beleza lá, que é Beleza Brasileira, Hidratei e Munihair. E aí ontem a gente estava fazendo uma call com mais de 130 influenciadoras do time, influenciadoras de performance, para ensinar elas justamente isso. Como que em meio a uma geração viciada em dopamina, que vai ficar rolando a tela ali super rápido, como que a gente retém a atenção dessa pessoa, faz ela parar no nosso vídeo e gerar valor. E aí isso vale tanto para o influenciador, para ele viralizar e ter atenção no perfil dele, quanto para a marca que quer vender alguma coisa. E o que eu tenho visto cada vez mais? Que o grande jogo está em como a gente cria os criativos e analisa as métricas. Como assim? Comunidade, a gente cria com influenciador, a gente cria, né, gerando um conteúdo que faça sentido, trazendo coisas que realmente são interessantes. Escala, a gente faz como? Retendo as pessoas nos nossos conteúdos. Como que a gente faz isso? Com bons criativos. Então, voltando de onde eu comecei, né? O que fez a Let's conseguir rampar aí de faturamento e a gente vender números expressivos de chiclete logo no primeiro ano? A gente analisar bem como que a gente estava criando os vídeos que a gente colocava para rodar anúncio.
cada vez mais, até com inteligência artificial, a forma que a gente cria uma campanha dentro da Meta, ou dentro do Google, ou dentro do TikTok, importa menos. E importa mais o que a gente coloca naquela campanha. Ou seja, o criativo em si. Então, a gente precisa ter um hook muito forte, que são os primeiros 3 segundos, que é o que vai segurar aquela pessoa. Um body dinâmico, com muitos cortes. Se você entrar no perfil da Let's, você vê que todos os nossos vídeos, desde o D0, eram muitos cortes, fala rápida. Nada contínuo, né? Nada contínuo. Porque é a mesma coisa, pô, se a gente começar a fazer o podcast e falar assim, com sono, a pessoa sai. No Instagram, isso é mais ainda. No Reels, no TikTok e tudo mais. Então, muitos cortes, muitas coisas, muita luz. Para quê? Para manter a pessoa engajada. A gente tinha um vídeo que escalou pra caramba em Let's, na Black Friday, que era eu meio que gritando assim, eu pegava uma caixa e falava, pô, eu vou te dar R$250 off que não sei o que, e começava a jogar o chiclete na tela. Acho que a pessoa ficava até meio assustada, ela ficava, não saía do vídeo e clicava. Esse vídeo vendeu mais de R$500 mil, um criativo. Que isso, velho. Então, o que eu vejo, né, que é o segredo do produto? O produto é muito importante, sim, mas mais do que isso é a forma que a gente constrói esses conteúdos que vão chegar até a audiência. E eu acho que desde o começo eu percebi você com uma originalidade muito grande, né? Até adiantando um tema que a gente conversou, não sei se foi no jantar ou numa outra conversa que a gente teve, da forma como você... A gente comentou sobre a importância do LTV, né? Da recompra ali, né? Talvez o CAC hoje seja um ofensor do crescimento do e-commerce e talvez uma estratégia mais aderente hoje, na verdade mais casada com a realidade de financeira dos varejistas é investir na retenção, na recompra. E você foi super criativo ali também nos copies, né? Você comentou dos copies que você fez, que deram mais certo. Então, o que eu estou entendendo do seu ponto aqui assim, é muito difícil ser muito original hoje, né? Tem conteúdo para tudo que é lado, mas você conseguiu de alguma forma achar um ângulo ali, uma forma de comunicação que ressoou ali com sua audiência. Então, imagino que esse seja talvez sua mensagem principal. Exatamente isso, né? A gente tem que fazer a pessoa ver algo de diferente. Então, pô, a gente tem que despertar alguma emoção nela quando ela vê o nosso conteúdo. Se for mais do mesmo, aí a gente entra em commodity. Então, por exemplo, a pessoa vai comprar uma cadeira qualquer. Ela vai entrar no Mercado Livre e pesar cadeira preta. Vai aparecer um tanto de cadeira preta, ela vê que ela acha mais bonitinha e compra. Quando se está criando uma categoria, não tem como fazer isso, porque ninguém entra no Mercado Livre e pesar chiclete energético. Verdade. Então eu precisava mostrar para a pessoa que o meu produto fazia sentido, rápido, antes que ela pulasse para o próximo vídeo, e convencer ela a comprar. Um ticket que não é baixo. Né? A gente tinha ticket médio acima de R$200, para você ter uma ideia. Assim, para um produto que, não poxa, é um produto com 12 unidades. Né? Então, assim, a gente conseguia fazer esse convencimento. Então, é exatamente isso que você trouxe, é a criatividade para conseguir fazer diferente no meio de um universo onde está todo mundo fazendo igual. E se a gente olhar as marcas que estão escalando muito no online, 90% é isso. Assim, tem um marketing muito único, tem uma comunicação muito diferente. Interessante. Você viu e aí eu acho que todo mundo pensa disso de uma forma mais mística, assim, e aí espera um ponto de virada na empresa, assim, pô, agora eu acho que eu passei da arrebentação, acho que agora eu consegui montar algo que realmente é relevante e é concreto. Você percebeu esse momento na Let's ou foi algo mais orgânico que foi crescendo junto com a própria marca? Assim, como que você percebe isso? Boa. O primeiro mês a gente teve um resultado legal, porque foi o mês do lançamento. O segundo mês o resultado já não foi tão bom, me deu um friozinho na barriga. O terceiro mês a gente escalou muito. E aí eu falei, pô, agora está resolvido. Mas aí no quarto mês eu vi que não era bem assim, né? Que a gente tinha que fazer um trabalho de constância. E a gente começou a fazer um trabalho de constância, começou a analisar mais métricas, né, entrar mais a fundo mesmo, para ver o que estava funcionando, o que não estava e tudo mais. Então, não tive nenhum momento que eu fale assim, poxa, aqui eu virei a chave e isso desbloqueou o resultado vezes 10 vezes. Né? Foi uma construção mesmo que a gente ia fazendo mês a mês, pensando. Você trouxe um aspecto, acho que super legal, anteriormente, né, sobre o CRM, LTV, que eu acho que é a grande chave para continuar faturando bem. De nada adianta a gente ficar só adquirindo novos clientes, a gente tem que manter a nossa base. Quando a gente começou a estruturar melhor o CRM, eu vi muito resultado.
né? E eu acho que esse é o futuro. Assim, LTV, inclusive, eu acredito muito em plano de assinatura, que era uma coisa que a gente estava implementando também lá. E quando você fala de CRM, assim, você tinha alguma estratégia que você acha que foi mais única no mercado para você conseguir manter essa recompra? Boa. A gente trabalhava muito com newsletter, só que não newsletter igual as pessoas fazem, só promocional. Eu fazia muita newsletter de conteúdo. E acho que até por conta de uma bagagem de The-News, né, a gente criava newsletters de conteúdo mesmo, onde as pessoas gostavam, onde a gente respondia falando, nossa, que conteúdo legal, amei, isso me ajudou e tudo mais. Conteúdo sobre motivação, sobre esporte, sobre energia e tudo mais. E no final só a gente colocava um CTA. Isso é muito legal, é uma super estratégia. A gente fazia muito disparo de WhatsApp também, aí em momentos mais específicos, né? E a gente estava constantemente ativando aquele cliente. Gift back eu também utilizava. Então, poxa, você comprou ali, deu 45 dias que você não recomprou, você vai receber um lembrete que você tem um gift back que vai esperar em 48 horas. É um ponto super legal também que ajuda. Então, assim, são várias estratégias justamente para a gente manter a pessoa dentro de casa. Até porque, à medida que você for lançando novos produtos, se essa pessoa já estiver fidelizada com o produto Hero, fica muito mais fácil da gente colocar mais coisa para ela experimentar. Você tinha um produto, você tinha um SKU ou tinha mais de um? Eu tinha um produto e a gente já estava bolando aí para lançar mais alguns. A nova gestão já está desenhando também para poder lançar mais coisas. Então a ideia é que vocês tenham um produto Hero para atrair a primeira compra e a recorrência vir do Hero e mais outros produtos também. Exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Por causa daquele ponto inicial que você trouxe também, que é o CAC, custo de aquisição de cliente, está cada dia mais absurdo. Então, poxa, se fosse 2015, tudo bem, a gente conseguiria, né, escalar forte só com novos clientes, independente do custo de aquisição de cliente. Mas hoje em dia está cada vez mais caro e vai aumentar mais quando a gente olha para o mercado externo. Então, se a gente olha os Estados Unidos, por exemplo, as pessoas escalam lá com ROAS 1. Que isso? 1 para 1. Por quê? Porque ele não ganha no front, na primeira venda, mas ele ganha na retenção. Aí depois ele vende assinatura para esse camarada e tal. Muitas das marcas lá, inclusive, estão focando 100% na assinatura. A gente já vê alguns movimentos aqui no Brasil, até de alguns clientes seus aí, né? A gente já vê alguns movimentos no Brasil de pessoas olhando para a assinatura, justamente por isso. Porque se a gente ficar só adquirindo cliente, o cara vai entrar, vai gastar 200, 300, 400 reais, não vai voltar nunca mais, é difícil de manter a operação de pé. E é difícil achar, na verdade não difícil, mas acho que voltando para o ponto que você falou do ângulo, né? Existem categorias que chamam muita assinatura, existem outras que não têm nem muito jeito, no menor sentido, mas tem umas que estão no meio. Talvez hoje o grande ponto seja entender quais categorias, quais produtos, quais itens você tem ali na cesta que podem virar uma assinatura eventualmente para vocês fazerem upsell, né, durante o mês. Você enxerga que a assinatura vai ser mais ampla ou sempre foi uma barreira muito grande criar a assinatura, até por conta da acertar o time, né? Às vezes não é todo mês, às vezes pode ser bimensal, ou às vezes é toda semana, enfim. Como que você acha que o mercado de assinatura vai evoluir? É algo mais customizável, algo mais estático? Como que você enxerga isso de forma mais ampla? Boa. Eu olho muito para isso sim também, justamente da perspectiva que você trouxe, né? Como que uma empresa que vende algo que não é um bem de consumo vai fazer para realizar uma assinatura? É muito mais difícil. Quando a gente fala de um pré-treino, de um energético, de um whey protein, de uma creatina, é mais simples de se construir uma assinatura. Sim. Agora, quando a gente fala de um produto, sei lá, por exemplo, vamos vender caneca, vamos vender panela. Tem um amigo que está montando uma marca de cozinha, super legal. Poxa, ele tem que pensar outras estratégias para que ele consiga aumentar a LTV sem necessariamente ter uma assinatura. Qual que normalmente é a saída? Criar novos SKUs. Então, o que a gente vê muito, né? A gente vê isso muito em moda, por exemplo. A pessoa lança um produto e depois ela precisa lançar outro, e outro, e outro, e outro para ela aumentar o LTV. Em LEDs, tinha um pouco disso, mas a assinatura estava começando a engatar justamente por ser um produto que você consome e ele acaba. Se consome acaba, precisa de mais. Um erro que eu cometi foi não ter lançado produtos numa velocidade que eu gostaria.
E aí até muito pelo que você trouxe de ter um time enxuto. Então, pô, Sim. o que era marketing eu olhava, o que era operação eu olhava, o que era P&D eu olhava, e acabava faltando um pouco de tempo para poder lançar coisa nova. Se eu voltasse no tempo, eu teria lançado mais produtos e com certeza absoluta o meu resultado ia ter sido ainda melhor. E aí existe um platô, assim, acho que o gatilho para você pensar em novos produtos, é um platô de crescimento, é uma oportunidade que você enxerga de upsell, o que você acha que é o ponto que chama mais? É mais barreira de crescimento? Varia muito, né, de cada produto, sim. Varia muito de cada produto. O que eu converso com alguns amigos do mercado é que, pô, até 1 milhão por mês ali a turma chega com um produto. Aí para passar de 1 milhão por mês já começa a ficar mais difícil de ter um produto só. E ter um novo produto não necessariamente significa criar algo do zero, né? Exemplo, eu estava trabalhando para lançar novos sabores, é algo simples. E isso já faz com que a gente consiga ter mais fôlego. Mas vai variar, às vezes é um produto mais nichado, que, poxa, é um produto mais nichado que ele vai chegar no platôzinho de 300 mil e vai ver que ele não está conseguindo escalar mais. E é muito claro assim quando isso acontece, sabe? A gente que, quando você está olhando as métricas de ads e tudo mais, é muito claro. Você bate, você coloca mais verba, o ROAS cai e o faturamento não sobe. Ou é porque não furou a bolha, vamos dizer assim, tem que testar novos ângulos, ou talvez já tenha chegado a um platôzinho e vale a pena lançar um sabor novo, lançar um produto novo e tudo mais. Entendi. Então você acha que... Mas assim, a estratégia de crescimento, era você que olhava de forma constante ou tinha uma pessoa de growth ali que estava olhando para essa dinâmica ali de pô, o CRM está saturado, quer dizer, os copies ali que eu estou mandando não estão convertendo tanto, o growth também não está trazendo... como que era essa dinâmica entre você, que eu imagino que seja... você puxava muito isso, né? E a pessoa de growth. Existia uma pessoa especialista nisso? Quem olhava para essa dinâmica no começo? Porque foi uma história bem aguda, né, de crescimento. Você começou ali em 24, no finalzinho de 24, passou por um mega crescimento em 25. Existia um processo que você olhava, que dividia ou era mais orgânico ali, porque 10 pessoas numa sala conseguem ter uma comunicação mais fluida. Como que era essa dinâmica para identificar essas barreiras, esses desafios que você comentou? Boa. Todo mundo dentro da mesma sala. Comunicação fluía. Comunicação fluía e eu que montava a maior parte das estratégias. Então eu tinha um estagiário de growth que estava se desenvolvendo ali para estar cada vez mais pronto realmente para montar a estratégia também. Tinha uma pessoa muito boa de influenciador, tinha outra estagiária de influenciadores também, tinha um gestor de tráfego que estava sempre me auxiliando, mas essa parte da estratégia era eu que olhava mais. Conta um pouquinho, não sei se você pode abrir, mas conta um pouquinho daqueles copies que você me comentou, eu achei super interessante, assim, que foram estratégias talvez de gancho, né, de atenção. Eu achei isso excelente, né, por conta da eficiência que isso trouxe. Pode abrir aí dois copies claro, que você trouxe? Claro, a gente tem vários copies que a gente testou e que fizeram muito sentido, né? E muitos eram dentro de casa, então assim, às vezes a gente pensa, poxa, a gente precisa gastar uma verba gigante para pensar em copy e tudo mais. Uma coisa que a gente tinha 2 investidores lá, né, que eles até puxavam minha orelha e falavam, pô, Fernando, já chegou na hora de começar a fazer vídeo mais profissional. E eu gostava de fazer os vídeos dentro de casa mesmo, não gostava de fazer vídeo mais profissional não. Mas tem esse, né, da caixa que a gente ia falando, era uma promoção de compra 4, ganha 4. Então eu começava a falar, eu vou te dar R$250 de desconto e tudo mais, você fica nesse vídeo até o final. Eu começava a jogar o chiclete na tela. Uma pessoa que trabalhava comigo do meu lado e a pessoa ficava ansiosa, a gente colocava um reloginho, tá aqui batendo, e esse vídeo assim, escalou muito. A gente teve copy de pegar a caminhonete de um menino que trabalhava com a gente e um atrás com uma bandeira da LEDs, gritando, eu sou o Super LEDs e tal, jogando LEDs no pessoal que escalava. A gente conseguiu ótimos resultados também com o GC, né? Então com vídeos mais nativos, de pessoas falando, poxa, testei, gostei, usei, que é um ótimo canal de aquisição, né? Criadores de conteúdo e principalmente quando a gente consegue direcionar elas. Então, é uma estratégia até que uso muito hoje nas outras marcas, de que, poxa, criar um roteiro, passar para essa influenciadora e ela faz o roteiro em cima, misturando o nativo com copy, e isso dá muito certo. E aí ir replicando, né? Beleza, eu fiz esse copy gritando, eu vi que ele deu bom. Será que se eu fizer gritando no outro escritório vai dar certo? Será que se eu trocar minha camisa de branco para preto? E aí você vai replicando. Você fazendo vários testes AB ali. Vários testes. Interessante. E nessa linha de retenção, você comentou ali sobre CRM e tal.
qual que é o papel da logística, velho, nesse relacionamento longevo que todo e-commerce pretende, né, busca ter com os clientes? Qual que é o papel central ali da logística nessa relação? Boa, é fundamental, né? Assim, primeiro que quando a gente tem uma logística que roda bem, tira uma baita dor de cabeça, né? Então hoje existe a facilidade de criar um e-commerce sem nunca ter visto um galpão, como que ele funciona. Então, poxa, você manda os produtos, a logística vai cuidar de tudo, você só vende. Sim. Vendeu, cai no WMS, embala, chegou na casa do seu cliente. Se a logística for boa, isso roda. Se for ruim, não tanto. Pode ser um tiro no pé, né? Exato. Principalmente em períodos de promoção. Sim. Então, né, poxa, fiz uma oferta, vendi muito. Se a minha logística for ruim, ela vai estar um gargalo, ela não vai conseguir entregar. E ter uma logística integrada com o time faz total diferença para conseguir ter escala. Né? A gente sempre teve muito cuidado com isso, a gente sempre esteve analisando com muita cautela para que a gente não tivesse isso como gargalo. Já tem o fator Brasil, que é o que a gente estava falando de, poxa, estradas ruins, às vezes uma casa sem CEP, alguma coisa assim, que a transportadora pode ter algum problema de entrega. Se a gente ainda tiver um fulfillment também com gargalo, aí fica complicado. Verdade. E aí, a gente entrando nos minutos finais aqui, você fez uma transição, você fez a venda da Let's e você fez uma transição agora para gerenciar o growth de um grupo grande, né? E beleza. O que você já conseguiu perceber de diferença entre tocar um e-commerce que saiu do 0 para o 1 e começou a escalar e uma mega marca ali, quer dizer, na verdade um grupo de marcas que já está estabelecido e crescendo há muitos anos? Assim, qual que é o principal desafio entre um e outro? Boa. É muito diferente e muito parecido ao mesmo tempo, né? Por que é muito diferente? Porque a estrutura é muito maior e tem muito mais uma integração no Omnichannel. Então, marcas, quando começam a escalar, começam a explorar muito mais o B2B, né? Começam a explorar muito mais o ponto de venda. Em Let's, a gente fazia alguma coisa assim de ponto de venda, mas não era o meu foco. Era só o que vinha de inbound, de desejo que as pessoas já tinham. Então, à medida que vai se escalando e chegando em faturamentos mais altos, precisa ter mais atenção no Omnichannel e tratar o growth como uma coisa mais estruturada para que a gente consiga ter previsibilidade na escala. No geral, vai ser muito parecido. É análise de criativo, é como que a gente cria uma campanha, é o que os nossos clientes estão gostando mais, qual que é o LTV, vamos aumentar o CRM e tudo mais. Mas à medida que vai se aumentando a operação, a gente precisa ter organização, a gente precisa ter processos, senão a gente não consegue ter previsibilidade. E é muito diferente ter um mês bom e um mês ruim com uma empresa menor, mais enxuta, ou ter um mês bom e um mês ruim com uma empresa que já está, né, num nível muito maior de faturamento, de funcionários, de estrutura. Então, assim, precisa ter muito mais organização ali para poder fazer a escala da forma correta. E você tocou num ponto bem forte, né? Na verdade, não só para e-commerce, mas para qualquer negócio, que é previsibilidade, né? E a forma como as empresas vão passando pelos trimestres ali. E o Omnichannel, ele traz traz várias possibilidades. Você enxerga que o varejo, e eu estava até comentando num episódio anterior, que tinha marcas até 2023, 2022 ali, que levantava a bandeira de ser nativa digital e nunca vou vender no offline, nunca vou vender em marketplace, e hoje eles migraram, até por conta do aumento do CAC, né, em 23, por conta do LGPD, então hoje é mais difícil de você identificar aquela pessoa. Então o CAC aumentou, e aí trouxe a necessidade do B2B, né, de atacado, né, de outros canais. Você enxerga isso uma estratégia essencial para a previsibilidade, ou você ainda acha que marcas grandes podem se manter 100% no D2C, né, digitalmente, nos canais digitais, para continuar crescendo? Boa. Ótima pergunta. Eu acho que o online ele ainda é um ótimo canal, ele deve ser explorado, com certeza absoluta. Faz muito mais sentido hoje criar uma marca no online e depois levá-la para o B2B, do que criar no B2B e depois levar para o online. Essa lógica investe muito menos dinheiro, então a gente não falou disso aqui, mas posso falar tranquilamente. A gente investiu para iniciar a LED R$100 mil. Se eu tivesse iniciado no B2B, eu ia ter que investir muito mais. Só de pedido bonificado, de coisas que a gente ia ter que fazer. Então, poxa, iniciar no online faz muito sentido, mas com certeza, a partir de um momento ali, vale a pena explorar também o B2B para ter mais previsibilidade de receita e para ter mais valuation também. Legal. Eu vejo que, né, fundos e outras pessoas que desejam adquirir, igual quando a gente realizou a venda, né, eu conversei com algumas pessoas e
quando está no Omnichannel, você valida muito o modelo de negócio. Quando é só online, às vezes é só uma empresa de marketing. Quando é online e o físico, poxa, validou, realmente esse produto faz sentido. E se você trazer esse ponto de investimento, porque realmente tá no offline ali, junto com o online, né, mas tá no offline, parece que você rompeu uma barreira também de credibilidade, né, talvez, você está em grandes redes ali. Só que você que é um cara de growth, né, depois de ter aprendido isso na raça ali no começo, como que você enxerga a atribuição ali do que é que veio de branding, eventualmente no marketing mais amplo, o que é que veio do B2B, porque você não consegue saber exatamente a pessoa que comprou, e o impacto disso no B2C, como que você faz a atribuição e equilíbrio também de investimento entre os canais e mídia offline, né? Talvez encarando o B2B, a venda do atacado como a mídia e a mídia online. Como que você enxerga a relação de distribuição de investimento entre esses dois canais? Boa, essa pergunta é de $1 milhão. É muito difícil, é muito difícil. A linha é tênue, a gente tem que dosar bem, né, ali para entender, poxa, o que vale a pena a gente colocar esforço no offline e o que vale a pena a gente colocar esforço no online. Qual que é a minha visão hoje? O online é o nosso motor principal de aquisição, é onde você vai viralizar, é onde você vai conseguir bons resultados. Mas o offline é onde vai te trazer exatamente o que você trouxe, que é credibilidade, que é onde você vai realmente trazer mais firmeza ali para o seu negócio. Vou trazer um caso aqui que, poxa, todo mundo conhece, Carmed e Fini. Sim. Explodiu no online, viralizou e os caras estão faturando mais de 1 bi por ano só com esse produto. Então, poxa, se não fosse online, talvez não teria viralizado tanto assim. Verdade. Então, vejo que as duas coisas elas caminham muito, muito juntas e não tem muito como a gente separar a linha de DRE. Pô, mas se eu parar de investir no online, então o B2B está me dando mais retorno, vou parar de investir no online. Mas talvez se você parar de investir no online, pare de ter tanta demanda no B2B. Então, tem que ir se casando e sentindo e trabalhando isso paralelamente. Legal. E aí acho que o papel do head de growth ali, de quem está pensando nisso, é fazer esse malabarismo entre canais, né? Então acho que está mudando também um pouco da pessoa, do perfil da pessoa que está operando ali o crescimento do e-commerce. Bem interessante, velho. E aí para finalizar, bicho, a gente queria uma mensagem assim, o que você passaria de mensagem para fundadores de e-commerce, para pessoas que querem montar e-commerce ou para quem já está tocando, que você acha valioso com base nessa experiência aguda de crescimento que você teve ano passado? Boa. Eu diria que para quem está montando, né, para quem está no início, o principal conselho é faz, depois melhora. Começa e depois vai ajustando. A gente lançou a nossa marca, para você ter uma ideia, eu lancei sem ter visto o meu produto. Eu te contei esse caso já? Não contou. Como assim, né? Esse é bom. Como assim lancei sem ter visto o meu produto? Eu vi, testei, gostei, vi a embalagem, mas eu não vi o meu produto embalado, fechado, do jeito que ele ficou. Entendi. Por quê? Ele ficou pronto na fábrica, o meu lançamento era dia 14, eu tinha que mandar para o galpão para rapidamente colocar dentro do estoque e soltar o lançamento, senão eu ia ter que atrasar o lançamento. E eu não queria atrasar o lançamento de jeito nenhum. O que aconteceu? Eu mandei para o galpão em São Paulo, a gente ficava em Belo Horizonte, então mandei para o galpão em São Paulo, o galpão mandou para os clientes, eu lancei antes de ver, só por vídeo, e os clientes receberam antes de chegar na minha casa. Porque os clientes, muitos de São Paulo e a gente de Belo Horizonte. Sim, claro. Então, assim, poxa, eu torcendo para não ter chegado nada maluco. Eu tinha visto o produto, tinha gostado, legal, tinha aprovado, mas eu não tinha visto o produto dentro da embalagem. E graças a Deus deu certo. É uma loucurazinha assim, mas que, poxa, talvez se eu não tivesse dado esse passo, eu ia ter ficado esperando o momento perfeito e nunca ia ter iniciado. Então, acho que o que eu mais tento colocar assim, no meu dia a dia até hoje é, pô, faz depois melhora. Vamos começar pequeno, vamos testar e a gente vai otimizando ao longo do tempo. Eu acho que essa é uma dica até para qualquer empreendedora aí, né? Só para e-commerce. Acho que faz depois melhor talvez seja uma regra, uma dica universal. É isso. Bicho, obrigado aí por ter topado o papo com a gente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é Fernando D'Aletti, fez uma mega marca em 2024. A gente vai toda vez contar histórias de empreendedores e empreendedoras que montaram marcas legais, que escalaram, passaram por diversos desafios. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do Caixa Aberta. Valeu, pessoal.